A graça, a paz e o amor de Cristo Jesus sejam com cada um de vós. Hoje, 22 de dezembro de 2024. Vamos orar? Antes de orar, vou ler alguns textos na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O primeiro pedacinho que eu vou ler está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Vou ler a partir do versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, nem no Espírito, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortos, pelo seu Espírito que em vós habita. Até aqui só. Hoje eu quero que você pense nisso. Como você convive com essa situação de o Espírito de Cristo habitando em nós nos ressuscitará? Porque ele é o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, o próprio Deus. E o Espírito de Deus é quem cumpre ou quem age, quem faz aquilo que Deus, através da sua palavra, dá ordem. Como lá no princípio, e disse Deus, haja luz, e houve. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, porque ele aguardava o comando de Deus. Assim também aqui. Por isso o apóstolo Paulo diz, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Observa que ele escreve Jesus, Espírito em maiúsculo, ou seja, o Espírito Santo, que habita em nós quando cremos no Senhor Jesus e o aceitamos como nosso Salvador. Então eu quero que você compreenda, meu irmão, minha irmã, nós seremos ressuscitados. É num piscar de olhos a ressurreição. Nós não seremos arrebatados da terra num piscar de olhos, mas seremos ressuscitados num piscar de olhos. Sim, às vezes alguns dizem, não, porque o arrebatamento será num piscar de olhos. Não, o arrebatamento não. A transformação, a ressurreição, sim. Os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, num piscar de olhos, seremos ressuscitados. Mas por quê? Por que não seremos ressuscitados? Não seremos arrebatados? Porque a Bíblia diz que nós subiremos aos céus quando formos buscados. O Jesus virá em alarido e todo olho verá. E a trombeta tocará e nós seremos ressuscitados. E então, assim será conosco. Mas existe uma passagem na Bíblia que conta como aconteceu a ressurreição na época de Jesus. Observa lá em Mateus capítulo 27, versículo 50 em diante. Só vou ler esse pedacinho, só para você entender como aconteceu. Já aconteceu a ressurreição aqui, a de Jesus, né? Mas muitos ressuscitaram com ele. A partir dos 50. E Jesus, clamando em alta voz, com grande voz, rendeu o espírito, e eis que veio do céu, que o véu do templo se rasgou em dois e de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados.
E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando Jesus ressuscitou? No terceiro dia. Não foi 3 dias depois, é no terceiro dia. No domingo. Ele morreu na sexta. E foi sepultado na sexta mesmo. Aí então ele morreu na sexta, ficou sábado e no domingo, o terceiro dia. Primeiro dia, você pode observar que aqui mesmo, tanto em Mateus como em Lucas, no primeiro dia ele ressuscitou. Ou seja, ele não ficou morto 3 dias, ele ressuscitou no terceiro dia. Mas a ressurreição dos mortos do primeiro, do Antigo Testamento, os santos que já morreram, que já haviam morrido, antes de Jesus morrer, eles ressuscitaram na morte de Jesus, mas não saíram dos sepulcros, ficaram esperando a ressurreição de Jesus, porque Jesus é a primícia da ressurreição. Ele é a primícia dos ressurretos. Enquanto ele não manifestasse a sua ressurreição, os ressurretos não podiam se manifestar. Então é isso que está escrito aqui. E abriram-se os sepulcros, muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, depois que Jesus, eles ficaram esperando uma ordem. Quantos dias? Quase 3 dias. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. Mas eles morreram no final da tarde da sexta-feira. Não depois das 18 horas, foi antes do pôr do sol. Porque Jesus foi ressuscitado antes de terminar a sexta, porque ele não podia ser sepultado no sábado. Por isso que no primeiro dia, eles voltaram, as mulheres voltaram no sepulcro para poder passar os ungüentos, porque não deu tempo de passar todos os ungüentos, como era costume dos judeus, porque Jesus morreu no final da tarde. Então prepararam o corpo para o sepultar, mas faltou algumas coisas, algumas providências. E quando voltaram lá, ele já estava ressuscitado. Porque elas iam pensando, e a pedra, quem vai remover? Mas eles chegaram lá, os anjos já tinham removido, e a pedra não estava mais no sepulcro. Então elas clamaram, olha, a pedra está aberta. E o anjo pergunta, a quem procurais? A Jesus? Ele já não está aqui, ele ressuscitou. E elas voltam e contam para os apóstolos vão lá e entram correndo. E o sepulcro estava vazio, aleluia, glória a Deus. É disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, a Cristo também vivificará os nossos corpos, mortais pelo Espírito que nós habita, o Espírito Santo que nós habita, ressuscitará. Receberá a ordem da ressurreição. É isso que o apóstolo Paulo também ensina em 1 Tessalonicenses 4, a partir do 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o Senhor Jesus descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. Assim também estaremos sempre com ele. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Então eu quero que você compreenda, meu irmão, nós ressuscitaremos. Seremos transformados os que estivermos vivos na vinda do Senhor. Mas os que já morreram ressuscitarão primeiro. E depois nós que ficamos vivos. O apóstolo Paulo explica isso também lá em 1 Coríntios 15, a partir do 51. Mas o que eu quero que você compreenda? Para você não se entristecer. Nessas épocas de festa de fim de ano, lembramos muito dos nossos entes queridos, das pessoas queridas que já partiram, que nós não está mais conosco. Desculpa. Portanto, meu irmão, não ficai triste. Confortai-vos da esperança da ressurreição, porque nós ressuscitaremos. E aqueles que já morreram ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos seremos transformados.
Mas se por um acaso, na vinda do Senhor, nós já estivermos mortos, o Senhor nos ressuscitará pelo Espírito de Deus que habita em nós. E então estaremos para sempre com Ele. Por isso, meu irmão, minha irmã, não há necessidade de entristecer, de ficar com essa lembrança, porque dá saudade, sim. Temos saudade daqueles que já partiram, daqueles que conviveram com nós, principalmente nessa época de festa, principalmente se eles gostavam de festa como nós gostamos. É festeiro, gosta de celebração, e nessa época do ano era parceiro de celebração, sim. Mas lembre-se, nós o veremos de novo, nós o encontraremos de novo no arrebatamento da igreja. Creia nisso. Não deixe o seu coração entristecer, não deixe a tristeza te abater, não deixe a angústia da separação dos nossos entes queridos te entristecer a tal ponto de às vezes você se angustiar. Não, não. Nós o veremos de novo no arrebatamento da igreja. E nós estaremos para sempre com Jesus, mas também veremos os nossos entes queridos e com eles adoraremos o Senhor para sempre. Por isso, se anime nisso. Lembre-se, a ressurreição existe, o arrebatamento está aí e o Senhor virá nos buscar. Em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado, Deus de glória e poder, eu te louvo e te glorifico e te agradeço, ó Pai, pela vida dos meus irmãos e irmãs que me veem nesse dia, nessa hora. Pai, conforta os nossos corações pelas saudades que temos dos nossos entes queridos que já estão descansando em Ti. Sabemos, Pai, que o Senhor virá nos buscar e nos levará, tanto os ressurretos como os transformados, para estarmos para sempre contigo. E eternamente o adoraremos e o louvaremos, e aonde o Senhor estiver, estaremos contigo, Pai. Conforte os nossos corações e dai-nos, Senhor, da Tua graça para vivermos a cada dia a Tua graça, que nos edifica, nos conforta e nos traz, Senhor, descanso para sabermos que todos estaremos contigo no arrebatamento da igreja e depois na eternidade. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, que Ele levante seu rosto sobre ti, te dê paz, te dê tranquilidade, te cubra de misericórdia e conforte o teu coração, para que, independente de festa ou não, independente de celebração ou não, você se lembre, estaremos para sempre com Ele, com todos os nossos entes queridos que já estão com Cristo. Em nome de Jesus, o Senhor te abençoe.